níveis da fé. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e diz assim, mas eu nunca vou alcançar a fé daquela pessoa, né? Qual será o nível de fé que aquela pessoa tem? Porque ela está vivendo coisas, ela é diferente, ela está sempre com o zigomático ativado, né? Ela está sempre sorrindo, ela está sempre alegre no Senhor, ou não importa as lutas que ela está passando, mas ela está ali. E eu vejo que há algo diferente na vida dela. Sabe por quê? Porque existem níveis de fé. E hoje você vai descobrir em qual nível de fé você está. Amém? Até o final dessa mensagem, você vai descobrir em qual nível de fé que você está. E essa é uma mensagem para salvação. Eu ia trazer aquela tela do Charlie Kirk, em que ele fala que quando nós vamos para a casa do Senhor, nós não vamos para a casa do Senhor para ter as nossas atitudes validadas. Mas quando nós vamos para a casa do Senhor, a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra de salvação, para ouvir algo que o Senhor quer mudar e transformar a nossa vida. Então, para você ouvir palavra de validação, você pode ir para muitos lugares, apesar de que o próprio Espírito Santo nos valida aqui, dizendo que nós somos a imagem e semelhança do Pai quando aceitamos Jesus e que a nossa natureza é divina. Quer maior validação que essa? Existe maior validação que essa? De alguém te tirar de uma situação de criatura e te colocar numa situação de filho de Deus? Não existe, para mim, maior validação do que essa. Mas hoje nós vamos descobrir alguns níveis de fé. E para isso, nós vamos ler Jeremias 29, verso 11. Aleluia. Irmãos, o teclado parou. Pastor Alex, tu veio do Legendários. Pastor Alex veio do Legendários. Palmas para o Pastor Alex. Está lá cuidando da mesa. Está lá atrás cuidando da mesa hoje, né? Eu disse, vai de Legendário. Ele não aguenta mais, irmãos. Usou 3 dias a roupa do Legendário. Está tudo sujo. A semana que vem você vem de Legendário, né? O 3º Legendário. E dessa vez foi uma experiência diferente, porque ele trabalhou nas ministrações do Legendários, né? Já é o 3º Legendário e o 1º Legendário do Alto Vale do Rio do Peixe. Então, foi uma experiência, estava compartilhando conosco lá em casa, uma experiência muito, muito legal, né? Cada vez é uma experiência diferente. Assim como no encontro com Deus, passar é uma coisa, trabalhar no encontro com Deus é outra experiência. E então está lá o pastor Alex, meio cansado, mas ele já se conecta com o volume aqui, né, do teclado, amém? Glória a Deus. Então vamos ler esse texto. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha que linda essa promessa, olha que lindo esse versículo para nós. Antigamente, quando alguém desejava colocar a sua vontade, declarar a sua vontade, essa pessoa, ela deixava em pergaminhos, ela arrolava ali. Antigamente nós não tínhamos, né? Nada que nós pudéssemos digitar, mas nós escrevíamos em pergaminhos ou em papiros, e ali nós deixávamos o nosso testamento, ou escrevíamos ali naqueles papiros alguma vontade nossa, algum desejo nosso. E a pessoa que recebia esse pergaminho, que lhe era destinado, ela tinha que desenrolar aquele pergaminho, ou desenrolar aquele testamento. Quantos aqui já viram aqueles filmes em que alguém morre e deixa um testamento, né? Milhões, talvez. Mas a pessoa chega lá diante dos advogados e o que ela tem que fazer? Ela tem que cumprir 10 passos ou tantas regras conforme vai desenrolando aquele testamento para que ela seja digna de receber aquilo que foi deixado ali naquele pergaminho, naquele testamento. Tem vários filmes desses. Quantos aqui já viram esses filmes? Amém? E a palavra desenvolver, ela surge daí. Quando a pessoa, ela recebia esse pergaminho, ela recebia esse papiro enrolado, ela tinha que desenrolar, ou seja, ela tinha que desenvolver. A palavra desenvolver, ela vem disso, irmãos. Ela tinha que desenvolver e executar as instruções que tinha ali, para que ela pudesse se beneficiar daquilo que estava escrito ali. Então, Deus quer que nós venhamos desenvolver
e alcançar novos níveis de grandeza quando desenrolarmos o que está escrito para nós. E isso se aplica especialmente para a vontade de Deus escrita em sua palavra. E a vontade de Deus é uma vontade boa, perfeita e agradável. Todos nós já ouvimos sobre como é a vontade do Senhor. E ela vai além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Porque os planos e os pensamentos do Senhor, eles são mais elevados do que os nossos. Então, quando nós temos essa convicção que fundamenta a nossa fé, nós começamos a desenvolver o nosso caráter e as nossas habilidades, a fim de que possamos receber essa bênção e essa visão que Deus tem para nós. Afinal, todos nós temos uma porção de fé. Foi dada a cada um uma porção de fé. Então, cada um tem de Deus aqui um papiro que precisa ser desenrolado até que você venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, existem níveis em que nós seremos preparados e que Deus vai revelar para nós essa boa, perfeita e agradável vontade dele. A vontade do Senhor, os projetos de Deus para nós são mais elevados do que os nossos. Talvez não sejam maiores do que os nossos, mas eles são melhores e mais elevados. Porque muitos de nós temos talvez projetos de grandeza, de muita grandeza. Mas será que esses projetos são os melhores e os mais altos para nós? Cada um tem uma vontade boa, perfeita e agradável, personalizada para si, naquele papiro que Deus escreveu para a história de cada um. Por isso não é uma competição. Se ela for melhor que eu perco. No reino de Deus não existe competição. No reino de Deus existe criação. E se não existe competição, mas se existe criação, Deus criou para nós uma boa, perfeita e agradável vontade. Que se o meu irmão tiver, se a minha irmã tiver, glória a Deus, porque ele não precisa perder para eu ter. Porque Deus criou uma vontade boa, perfeita e agradável para mim. Você entende isso? Na cultura do mundo, se alguém ganha, eu tenho que perder. Mas na cultura do reino de Deus, não. É inesgotável. Deus é fonte de bênçãos inesgotável. Eu quero dizer para você, ninguém precisa perder para você ganhar. Fale assim para o irmão, ninguém precisa perder para você ganhar. Ninguém precisa ter uma vida ruim para você ter uma vida boa. Porque Deus é fonte inesgotável e no reino de Deus não é uma competição. É uma criação e nunca vão faltar recursos para Deus abençoar você. Você crê nisso? Deus é poderoso, aleluia. E então, queridos, essa deve ser a nossa convicção, que fundamenta o nosso desejo de desenvolver o nosso caráter e a habilidade e a fé que nos permitam tomar posse dessa visão de vida que Deus tem para nós. Todos nós, então, recebemos de Deus esse pergaminho. Quem quer começar a desenrolar esse pergaminho aqui? Amém? Qual é o primeiro nível de fé? Qual é o primeiro nível de fé? O nível básico. Pode passar lá. Nascer de novo. Isso é básico. Tem gente que quer andar em vitória, mas ele nem nasceu de novo. Mas o que é isso, pastora? Nascer de novo. João 3,3 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quantos aqui já nasceram de novo? Levanta a mão. Ainda alguns não nasceram. Precisam nascer. Talvez você se encontre aqui no primeiro nível de fé. O básico aonde nós entendemos que nós precisamos crer no nosso coração para a justiça. Você precisa crer no Senhor.
e confessar Ele, confessar Jesus como Senhor e Salvador com a sua boca. Quantos já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador com a sua boca? E quantos já creram no seu coração para a justiça? Isso é muito importante, irmãos. Você precisa aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro nível da fé. Talvez muitos estejam aqui. E se nós vemos a fé como um processo de amadurecimento, se a fé é um processo pelo qual vai fazer com que eu mude de nível, é a fé que vai fazer com que eu acesse novos níveis, então eu preciso saber em qual nível eu me encontro, para ter a oportunidade de ir para o próximo nível. Então, quando recebemos a Jesus por vontade própria, quando nós reconhecemos, nós renascemos e passamos da condição de criaturas para filhos de Deus. E no próximo sábado nós vamos ter batismo nas águas aqui. Nós estamos fazendo o curso da nova criatura, nas terças-feiras, das 7h30 às 9h, são 6 encontros, onde nós falamos dos fundamentos da fé. E às vezes o pastor diz para mim: pastora, por que você não dá para um outro irmão pregar a nova criatura, dar o estudo para os irmãos do batismo da nova criatura? E eu digo para ele: amor, eu não dou, porque eu amo pregar na nova criatura. Porque primeiro que eu conheço os novos convertidos e eles me conhecem. E segundo, porque eu dou o meu testemunho. Porque quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, muitas coisas da minha vida começaram a me incomodar. E à medida que eu fui aprendendo a palavra de Deus, eu fui sofrendo uma transformação na minha vida. É fácil? Não. É pela fé e pela graça. Porque é difícil reprogramarmos a nossa vida. Mas quando nós estamos nesse nível de aceitar a Ele, crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, aí nós começamos uma relação íntima com Ele, porque nós passamos da condição de criatura e passamos para a condição de filho de Deus, onde nós começamos a ter comunhão com Ele, nos relacionar com Ele, conversar com Ele e entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E se você consegue imaginar que uma pessoa possa nascer de novo, você consegue imaginar isso? Alguém nascendo de novo? Então, se você consegue imaginar, se você é capaz de imaginar alguém que era uma pessoa e hoje não é mais aquela pessoa, você pode imaginar a tua família restaurada? Pode ou não pode? É fácil uma pessoa nascer de novo? Sim ou não? Não. É um milagre do novo nascimento. Por que chamamos de milagre do novo nascimento? Porque milagre não se explica, se vive. E quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, instantaneamente o Espírito Santo vem fazer morada na nossa vida. E nós passamos da condição de criatura para a condição de filhos. Aleluia. Então, se nós somos uma nova pessoa, será que é difícil para Deus restaurar a nossa família? Sarar alguma ferida? Resolver algum problema financeiro? Será que é difícil demais para Deus? Se o teu nome, quando você aceita Jesus, que você crê de coração e confessa com a sua boca, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Quem crê diz amém. A Bíblia diz que naquele dia nós seremos julgados pelo livro e pelos livros. Então eu quero dizer para você que quando você aceita Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. E você só vai ser julgado se o teu nome estiver lá no livro da vida, pelo tribunal de Cristo. Senão você já está no trono branco. Essa é uma outra história. Mas você vai ser julgado pelo livro da vida se teu nome estiver lá, tribunal de Cristo. E os livros, quais são os livros? Os livros da palavra de Deus. Pela Bíblia você vai ser julgado, pelo livro e pelos livros. Agora, se o teu nome não está escrito no livro da vida, você vai ser julgado no grande trono branco, que é preparado para os ímpios. E você já perdeu a tua salvação. Você só vai entender por que você vai receber a condenação para ir ao inferno.
E o trono branco você vai receber galardão. Você vai entender, eu sou salva. E eu sei quais são as minhas obras e a recompensa que eu estou recebendo por elas. Então, se o teu nome está ali, escrito no livro da vida, você nasceu de novo, você está no primeiro nível da fé. Diga, primeiro nível da fé. Amém? Qual é o próximo nível? Viver pela fé. Amém? Quantos aceitaram Jesus aqui? Quantos vão entregar a vida para Jesus na semana que vem? Descer as águas do batismo? Porque muitos dizem assim, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Mas eu não me batizo para não entristecer meu pai, não entristecer minha avó, não entristecer o fulano, a sogra, o beltrano. Eu quero dizer para você que você precisa descer as águas, porque é uma ordenança de Jesus. 2 ordenanças que Jesus deixou. O batismo nas águas e a santa ceia até que Ele venha. Então você tem que se batizar. Você só não vai se batizar se você estiver lá num leito de UTI. Que aí nós vamos lá, com uma garrafinha, e nós vamos aspergir água em você. Porque a única maneira de cumprir isso, por aspersão, quando a pessoa não pode cumprir a ordenança. Estão entendendo? Mas você tem perna, você vai ao rio, você vai cumprir a vontade do Senhor, aleluia. Quantas pessoas que nós já batizamos lá na UTI, depois partiram no Senhor, que fariam de tudo para descer as águas do batismo, e você está aí, não sei, aí você quer viver aonde depois? Nós vamos ver aqui, você quer estar lá no nível da vitória, mas você não está nem no primeiro nível, que é crer no coração para a justiça e confessar com a boca que Jesus é o teu Senhor e fazer a vontade dEle. Você está entendendo? Essa é uma palavra de salvação. Essa é uma palavra para você ver, crente, em que nível da tua vida que você está. Porque às vezes você está questionando a Deus, mas você não quer mudar. Então, você nasce de novo e depois você começa a viver pela fé. Quantos aqui vivem pela fé? Digam glória a Deus. Será? Segundo nível esse. Abacuque 2,4 diz assim: eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Depois de aceitarmos Jesus, nós temos uma nova identidade. E o próximo passo é viver pela fé. Como, pastora? Com humildade. Entregar ao Senhor o controle da nossa vida em todas as áreas. Ai. Será que eu já fui para esse nível de viver pela fé? Porque esse é um grande desafio, irmãos. Entregar a vida para Jesus, mas viver pela fé é entregar para Ele o controle. É fácil entregar o controle? Talvez para algumas pessoas seja mais fácil. Talvez você tenha um temperamento mais conforme, mais tranquilo. Mas para algumas pessoas controladoras, em que elas precisam ter tudo debaixo da sua supervisão, é muito difícil entregar o controle da sua vida ao Senhor. Principalmente quando ela ainda está engatinhando na fé. E talvez você esteja nessa situação, nesse momento. Então, muitas vezes, esse é o maior desafio, porque estamos acostumados a ter o controle e a confiar nas nossas forças, e nós procuramos resultados imediatos, e achamos que o reino de Deus é semelhante a fast food. Pediu, chegou. Mas não é assim que funciona. A vida de fé implica em superar níveis que nos fortaleçam e nos preparem. Senão não precisava de nível. Senão Deus fazia imediatamente. Se Deus quisesse filhos mal educados, mimados, filhos bestas, ignorantes, Ele dizia: venha para a minha presença, está aqui, vem, está aqui, só pegar. Mas Deus quer nos fortalecer. Deus não está nos adestrando. Vem cá, tem um espelho para você. Vem cá, tem pau Brasil. Sabe assim? Não.
Deus vem para Jesus. E é por isso que as pessoas dizem assim: nossa, eu vim para Jesus, caiu um mundo na minha cabeça. Mas quem disse que não era para cair um mundo na tua cabeça? Se estáis sem disciplina, da qual todos sois participantes, vocês não são filhos, são bastardos. Qual é o pai aqui que não corrige seus filhos? Opa, não me diga, porque está cheio de pai hoje que não corrige seus filhos. Ai, queridinho, não faça isso. Não sai do seu lugar de conforto. Não assume sua responsabilidade de autoridade como pai. E nós vamos falar isso mais no final da mensagem. E então, se tudo fosse instantâneo, onde ficaria a nossa formação e a nossa educação? Se tudo fosse imediato, instantâneo. Claro que Deus pode operar milagres, irmãos. Eu fui alvo dos milagres de Deus diversas vezes na minha vida, não cabe um momento em testemunhar. E tenho visto semanalmente os milagres que Deus tem feito na vida dessa igreja. Os irmãos nos procuram para compartilhar as coisas maravilhosas que Deus tem feito, os milagres que Deus tem feito. Mas eu também acredito que quando Jesus ele disse que com fé nós poderíamos mover uma montanha, Ele não estava falando de um acontecimento único. Montanha, vai para lá. Montanha, vem para cá. Gente, isso não é o Espírito de Deus. Mas Jesus estava falando sobre um processo, que ainda que os teus problemas e os teus desafios pareçam uma montanha, você vai conseguir transpor. Quem crê nisso, irmãos? E isso é viver pela fé. Isso é crescer em nível de preparação, de formação e de educação, porque Deus quer filhos educados. Deus não está preparando filhos mimados, até porque o que nós temos que enfrentar diariamente, e o que ainda teremos que enfrentar, requer de nós um preparo muito forte. E nós temos que estar preparados. O mundo está nos emburrecendo, mas a Bíblia está nos exortando e nos preparando. Porque não vai ser fácil os desafios. Então, irmãos, não é instantâneo, mas é um processo de transformação. Quem nasceu na fé, quem nasceu de novo, ele não se isenta. Ele sabe que ele é valioso mais do que os lírios do campo e que as aves do céu, como diz a palavra do Senhor. Mas ele não fica de braços cruzados, esperando roupa e comida caírem do céu. Mas sim, pela fé, e a fé na providência divina, ele trabalha e ele dá o seu melhor, porque ele crê, ele acredita, ele é um filho de Deus, ele não é conformado, ele dá o seu melhor, ele se esforça. E quem trabalha colocando a fé no Senhor será abençoado. Você já viu uma pessoa que trabalha muito, mas ela não desfruta? Quem já viu uma pessoa assim? Não precisa falar. Você só pensa em uma pessoa que trabalha um monte, mas ela não desfruta. Sabe por quê? Porque ela coloca a confiança dela no trabalho e não no Senhor. Porque é a bênção do Senhor que enriquece. E não é o teu muito trabalhar, vou me matar aqui trabalhando. Não, é a bênção do Senhor que enriquece. Claro, trabalhamos para glorificar o Senhor. Mas a nossa confiança não está em que o nosso trabalho, o nosso muito trabalhar vai nos prover. Mas quem nos abençoa e nos permite desfrutar é o Senhor que abençoa e ressignifica o nosso trabalho. E isso, irmãos, é viver pela fé. Isso é entregar o controle da sua vida ao Senhor. E muitas outras coisas nós poderíamos exemplificar aqui. Nós devemos aplicar fé nas coisas pequenas e também nas coisas grandes. Nas simples, como nos vestirmos, mas também nas complicadas, como ver a conversão da nossa família, como ver a transformação da nossa cidade. Nós precisamos muito ver a transformação da nossa cidade. E no próximo mês agora, nós vamos propor um relógio ininterrupto de oração por 12 horas. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa cidade precisa. A nossa cidade, nós poderíamos falar tantas coisas que acontecem aqui, mas eu vou falar uma só, que é a minha realidade no período da manhã.
a nossa cidade tem um dos níveis mais altos de abuso sexual do Brasil. Você sabia disso? Será que a nossa cidade não precisa de oração? Então nós temos que aplicar a nossa fé nas coisas simples, como pagar o boleto amanhã. Mas nós temos que aplicar a nossa fé nas coisas difíceis, que é ver a conversão da nossa cidade. Ah, pastora, mas meu boleto não é simples. A Bíblia diz: não se preocupem com o que comer e com o que vestir, porque os gentios buscam todas estas coisas. E aí ele declara sobre como ele cuida da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a crise econômica domina nosso espírito e a nossa capacidade de olhar para frente. E eu quero dizer para você, se você pensa, vai dar tudo errado, olha o presidente que a gente tem, olha o Senado, olha isso, olha o dólar, olha a bolsa. E quando você tem esses pensamentos, queridos, de escassez e de pobreza, nós duvidamos que o Senhor deseja nos abençoar. Quando você foca nesses problemas, você para de entender e de ver pelos olhos da fé que Deus é o Criador de todas as coisas. E eu quero dizer para você que os recursos de Deus são inesgotáveis. Se a terra precisar de mais, como é que é aquele negócio para produzir celular? Fala para mim. Aquele minério, lítio? É lítio? É lítio. Vai produzir mais. O homem, Deus vai dar sabedoria, ele vai cavar, ele vai achar. Se precisar de mais ouro para fazer colar, anel, diamante, Deus vai mostrar onde é que tem, porque é fonte inesgotável. Se não tem, ele vai fazer existir. Como ele criou os peixes naquela rede. Você está entendendo isso, irmão? Não é competição. O Deus que nós servimos é um Deus da criação. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então ele pode fazer qualquer coisa e você precisa viver pela fé. Quantos estão entendendo o nível de fé que nós precisamos viver? Amém? E é nisso que nós devemos focar, não na crise econômica, não na escassez. Você já viu os cachorrinhos andando na rua? Você não é mais importante que um cachorro de rua, irmão? Você não é mais abençoado por Deus do que um cachorro de rua? E eles não acham comida para comer? Eu lembro, irmãos, quando às vezes a gente está apertado de dinheiro e dizia para o pastor: meu Deus, tomara que alguém convide a gente para comer essa semana, porque já acabou, vale alimentação, já isso, já aquilo. Irmãos, era a época que nós mais éramos convidados para comer, porque Deus cuida da gente. Quem já passou experiências assim com o Senhor? Um dia até mandei mensagem errada no grupo, porque a gente tem que esperar a Helena até 20 para 1 sair do Bom Jesus. E aí mandava pro Alex: não é que vamos almoçar hoje? Que às vezes não dá tempo de eu fazer, irmãos. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Se eu faço almoço, eu fico até às 3 da tarde na pia. Aí não consigo atender as pessoas à tarde. E aí eu mandei no grupo errado, mandei no grupo de líderes. E eu lembro, já faz mais de um ano isso. Uns 2 quase até, né? Está na hora de repetir. A Renata e o Anderson: pastora, pode vir aqui em casa, estamos esperando vocês. Eu, glória, né? Irmãos, Deus é o Deus que provê. E assim Deus vai sustentando a nossa vida. Vocês estão entendendo? Então esse é o segundo nível, o viver pela fé. O terceiro nível é que se eu estou vivendo, a vida é estática? Não, eu tenho que caminhar pela fé. E o que diz o texto? Porque andamos por fé e não por vista. O que é vista, irmão? Vista é o que o meu olho físico enxerga. E o que é fé? Fé é visão. Visão é algo que eu não vejo com esses olhos, mas eu vejo, eu vislumbro no meu futuro. E é assim que Deus quer que a gente venha viver. Não pelas condições que a gente vê da nossa circunstância, mas Deus quer que a gente venha vislumbrar pela fé o futuro, a boa, perfeita e os planos de Deus que são mais altos do que os nossos planos. Amém? Os irmãos estão entendendo?
E para falar sobre caminhar pela fé, eu quero usar um acontecimento que já está fazendo quase 10 anos aqui no Brasil. E ele aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, quando não só Santa Catarina, não só o Brasil, mas o mundo lamentou o acidente da Chapecoense. Quem lembra desse acidente? Lá em 2016, não parece que faz tudo isso, né, irmãos? Não parece que já vai fazer 10 anos. O que aconteceu, irmãos? Aquela equipe de futebol, ela sofreu um acidente aéreo no território colombiano, onde eles estavam indo disputar a Copa Latino-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. E muitas versões circularam a respeito do que houve naquele acidente, porque aquele acidente aconteceu, e ficou determinada uma falha elétrica. E por mais surpreendente que seja, falta de combustível. Como que pode? Não calcularem o combustível, né? Os áudios que foram gravados por protocolo, né, as caixas pretas, falaram que ele entrou em contato, o piloto entrou em contato com a torre e pediu permissão para aterrissar. Uma aterrissagem de emergência. E ele recebeu essa autorização, então, para realizar, mas ele não conseguiu concretizá-la. Nós sabemos que um piloto de avião, ele não pilota uma nave pelo que ele vê. Mas o piloto de um carro, de uma moto, de uma bicicleta, de qualquer veículo terrestre, ele não precisa de uma pessoa, de um técnico para guiar ele. Mas o piloto de uma aeronave, sim, porque quem guia o tráfego aéreo são os técnicos. E diz que o técnico demorou muito para autorizar a aterrissagem. E não deu mais tempo e eles ficaram sem combustível. Então, os dois elementos, a falta de combustível e a demora da permissão da aterrissagem, foi as causas desse grande acidente da Chapecoense. Mas felizmente, irmãos, felizmente, nós não temos problemas, porque o nosso guia, que é o Senhor, nos oferece as instruções precisas, e nós temos que estar sempre atentos para que o combustível não acabe. Tem a parte do piloto, nós estamos pilotando a nossa vida. Nós não somos predestinados, nós não estamos num fado português. Eu falava hoje pela manhã que Deus sabe de todas as coisas, porque Deus tem alguns atributos que talvez você não saiba. Ele é onipotente, ou seja, todo o poder pertence a Ele. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Satanás não está em todos os lugares, mas Deus está em todos os lugares. E o Senhor é onisciente, Ele tem a ciência de todas as coisas, de eternidade a eternidade. Então Ele sabe quais vão ser as tuas decisões, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Mas não quer dizer que porque Ele sabe, Ele está te manipulando a tomar aquelas decisões. Mas Ele sabe, porque Ele sabe todas as coisas, de eternidade a eternidade. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esses são os atributos do nosso Deus. Só que porque nós não o conhecemos, muitas vezes nós o limitamos. E nós os restringimos às nossas próprias restrições. Mas Deus não é como nós, irmãos. Deus tem todo o poder. Ele criou todas as coisas. E é por isso que o evangelho tem que ser cristocêntrico. Ele tem que estar no centro. Porque por Ele foram feitas todas as coisas. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele e para Ele. Então Jesus é tudo para nós. Tudo para o cristão. A nossa vida tem que estar centrada em Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Vocês entendem que nós precisamos crescer em níveis de fé. E quanto mais nós crescemos, mais nós conhecemos o nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós vencemos os desafios da nossa vida. Porque nós entendemos quem está do nosso lado e quem caminha conosco. Aleluia. Então, queridos, se o primeiro nível é nascer de novo,
O segundo nível é viver pela fé. O terceiro nível é caminhar pela fé e não pelos olhos. E hoje nós temos sido instigados a viver completamente pela visão. A visão da comparação, a visão da ansiedade, aquilo que nós vemos nas redes sociais. E se você vê rede social diariamente, várias horas por dia, ou talvez pouca, eu quero dizer para você, você tem um grande risco de estar com um problema de saúde mental. Sim, depressão, ansiedade, angústia. Ou você entra ali para trabalhar, aposta e sai correndo, ou você vira uma vítima e você vai ter problema de saúde mental seríssimo. Fique um dia inteiro sem entrar nas redes sociais e veja como que você vai se sentir, a tua cabeça, o teu corpo no outro dia. Um dia sem rede social. Faça um teste. Faça um teste. Então nós somos instigados hoje a viver por que esses olhos estão nos mostrando. Mas nós devemos ser, irmãos, como cegos que deixam se guiar por alguém. Ao ponto que nós temos que entregar o controle da nossa vida. Sabe aquelas pessoas que são cegas, visuais? Já imaginou um cego visual atravessando a Paulista e o guia dele é um labrador? Você confia num labrador para atravessar a Paulista, irmão? Que nem você com os olhos bem abertos, dando aquela corrida, é capaz de ser atropelado? Você imagina, irmão? Você confia no Senhor ao ponto de deixar Ele guiar você, porque você é cego. Por que será que Deus nos compara a ovelhas? Por que será que Deus não compara o povo dele como águias que voam? Por que nós somos ovelha? Por causa disso. Porque nós queremos olhar por aqui, ó, não por visão. E a ovelha tem visão curta. A ovelha é ingênua. Ela se deixa ser enganada. E às vezes a gente vê cada pessoa com cada conversa e a gente diz, misericórdia. Está faltando buscar Jesus. Está faltando orar. Misericórdia, que ignorância. Vocês estão entendendo? Então nós, como ovelhas do Senhor, nós precisamos deixar Ele nos guiar através da sua palavra, assim como os cegos são guiados. Nós temos visão encurtada, irmãos, e nós precisamos render todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Na vida, não é preciso sempre ter as soluções à mão, mas buscar a Deus em todo o tempo. Já imaginou se a gente tivesse a solução todos os dias para os nossos problemas? Ah, eu tenho esse boleto para pagar. Pim! Um Pix divino caía lá na nossa conta para cobrir as nossas cacas. Diga misericórdia. Não é assim. Na vida, não é preciso sempre ter soluções à mão, mas buscar a Deus em todo momento. Talvez é por isso, irmãos. Porque se houvesse muito pirim-pim-pim, brilhinho na tua vida, muita milagre na tua vida, Deus, é você? Deixa que eu curtir minha vida. Se com um monte de problemas já tem gente que mal quer saber de Deus, imagine cheio de pirim-pim-pim mágico. Diga misericórdia. Irmão, você não é mole não, eu não sou mole não. Deus conhece. Deus conhece cada peça que está sentada aqui. Aleluia. Queridos, outro nível, lutar pela fé. Eu podia falar muitas coisas dentro de cada um, mas eu creio que o Espírito Santo está conectando individualmente cada um aí. Olha o que diz Paulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus, esse Paulo, que cara de visão, que cara de fé, que não olhava o que ele via, mas ele vislumbrava pela fé coisas extraordinárias. Aleluia. A diferença de conversar com um cara como Paulo e conversar com algumas pessoas que só veem desgraça. Paulo podia estar preso, irmão. Pedro podia estar preso, mas eles vislumbravam coisas pela fé. E é tão bom conversar com pessoas que elas têm uma vida de luta pela fé. E o que é a luta pela fé?
Nosso Pai, é claro, quando pede para lutarmos a boa luta, Ele quer que permaneçamos na justiça, na piedade e no amor, na paciência e mansidão. Opa, pastora, como é que eu vou lutar? Mansa, com paciência, né? Com justiça. Não, eu quero dar na cara, né? Não aguento mais, eu quero dar na cara dessa pessoa. Mas Deus está falando aqui, irmãos, para a gente lutar não é pelo que a gente vê e nem quem a gente está vendo. Mas quando Deus está falando para a gente lutar o bom combate, Ele está dizendo para a gente entrar nesse quarto nível da fé. Não lutar contra os outros. E é tão bom quando tem crente que a gente vai conversar com ele e ele já está nesse nível. Porque aí ele não chega mais falando mal dos outros. Porque a gente vai atender o crente ali. Porque fulano, porque meu marido, porque minha esposa, porque minha sogra, porque meu colega de trabalho, porque eu vou sair desse trabalho, porque não sei o quê. Ele ainda não chegou nesse nível. Ele ainda não entendeu que ele não está lutando contra as pessoas, mas que ele precisa lutar contra a sua própria desconfiança e a sua própria fraqueza diante das dificuldades. Sim, fraqueza. Porque um lutador fraco vence? Não vence. Um lutador, ele precisa ser preparado. Então, Deus está falando, esse é o quarto nível da fé. Será que quantos aqui que já estão nesse nível da fé? Que estão, como Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus. Um cenário diferente é a batalha da fé, que implica inimigos que visitam a nossa casa. Esse sim. Muitas vezes as portas estão abertas para esses inimigos, mas a porta não está aberta para aquela pessoa. Esses dias eu falava com alguém e eu dizia para ela, exatamente nessa mesma altura do ano passado, você implicava demais com essa pessoa, demais. E você percebeu que esse ano você é quase best dela? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo que a nossa luta não é contra pessoas? Mas a nossa luta é contra as nossas fraquezas diante das dificuldades. E também das nossas desconfianças, da nossa falta de fé. E eu poderia colocar várias outras coisas aqui. Da nossa ignorância, da nossa inveja, do nosso egoísmo. De tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui. E os inimigos estão. Eles querem tirar os teus filhos lá na tua casa, roubar a tua bênção, tirar as tuas forças. E você está deixando eles entrar, sem nem perceber que é o teu inimigo. Eu creio que enquanto eu estou falando aqui, você está visualizando pela fé aqueles inimigos lá entrando na tua casa, ou aqueles que já estão dentro com lugares cativos lá. E é em relação a esses inimigos que você tem que lutar. Aleluia. Apenas batalhas com os inimigos nos tornam mais do que vencedores. Você já viu alguém receber um título de vencedor sem lutar uma batalha? Sem vencer uma briga? Alguém pode ser considerado vencedor sem lutar? Alguém pode ser considerado vencedor sem brigar e ganhar a briga? Sim ou não? Não. Então, para você chegar no quarto nível da fé, você não pode arriar. Você tem que, e você tem que lutar. Porque se você não lutar, você morre. Você volta. Você retrocede. E aí você entra naquela de viver pela fé. O soberbo, lembra de Abacuque? Ó soberbo, você está longe dele. Porque você, às vezes, para não lutar, você diz, não, sabe, eu sirvo a Deus,
mas do meu jeito. Ó soberbo, ó covarde. Lutei o bom combate. O pastor falava nos legendários que tem gente que se acha muito valente, muito machão, muito cara, mas quando vai para lá, descobre que aquilo que ele achava que era virilidade, não é. E o que é ser homem de verdade, ele começa a entender. E eu quero dizer para você, se você quer mudar de nível na tua fé, se você quer ter uma vida diferente, arregace as mangas, irmãos. Porque senão você vai ficar no segundo e no terceiro nível sempre. Se você for um covarde e não quiser lutar pela tua fé, não quiser lutar contra as tuas fraquezas, contra o teu inimigo que está na tua casa, porque tem gente que quer ser muito amigo dos filhos. E aí dá ruim, irmão. Porque Deus não te chamou para ser amigo do teu filho, mas Deus te chamou para ser pai e mãe dos teus filhos. E aí você tem deixado coisas acontecer na tua casa, permissividades, que vão roubar a tua maior riqueza, que são os teus filhos, a tua herança que você recebeu do Senhor. Então esse é o quarto nível de fé. Você precisa ser um vencedor. Por isso, se você quiser vitória, enfrente as batalhas que são tuas. Caminhar e viver pela fé não é brigar, é subsistir. Se você não lutar, você não vai subsistir, você vai morrer, você vai se desviar, você vai ficar, ó soberbo, sirvo a Deus do meu jeito. E aí, sabe, hoje de manhã Deus trouxe um download para mim, que não está no meu esboço, mas me lembrei que Deus me dá umas coisas bem engraçadas. Mas sabe aquele sapo? Quando aquela ilustração de uma fábula que às vezes até conto para as crianças na escola, o sapo ele vai sendo cozido ali em água, botam ele na água fria e daí botam ali o fogo e aquela água vai esquentando e aquele sapo nem vai percebendo que ele morre, daqui a pouco ele está... Sabe, tem um monte de sapo na igreja sentado, inchado assim, ó. Foi aquecendo as batalhas, foi aquecendo as dificuldades, mas ele ficou ali. Ele ficou ali, ele não lutou, ele não brigou, ele não quis pular fora. Quando a água começou a esquentar, ele simplesmente se entregou à zona de conforto. E ele morreu. E ele morreu. E ele acha que está vivo porque ele diz, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Irmãos, não é do nosso jeito. Do nosso jeito é soberba. Do nosso jeito é orgulho. É do jeito do Senhor. E muitas vezes você está nessa situação. Então, caminhar pela fé é subsistir. Assim como não é a mesma coisa sair para treinar e ficar em casa cozinhando. É a mesma coisa? Não. Você está vivendo, você está respirando. Mas o desafio é diferente. Por isso que às vezes a gente inventa um monte de desculpa para não ir para a academia. Diga misericórdia. Eu faz 15 dias, irmãos, que eu vou 3 vezes por semana. Estou me achando. Só preciso parar de comer, né? Porque uma coisa sem a outra não resolve. Então, irmãos, é isso. Meu professor tão querido, ele olha para mim, né? E fala da dieta, né? E eu falo com ele, né? Que a gente é conversador. Mas e a atitude, irmão? Estou falando para mim. Eu estou lá, estou treinando. Aí ele pediu para mim sexta-feira, você quer cardio ou quer força? Eu disse, é força, professor, eu quero músculo, Jesus amado. Porque a hora que eu perder toda essa banha, Jesus, há de aparecer algum músculo nesse corpo, nesses braços, para eu poder usar uma regata, Jesus amado. Né? Uma blusa de alcinha nesse verão, diga misericórdia. É isso, irmãos. Então é diferente o desafio. Então, nós temos que desafiar a nossa vida, seguros da vitória. Aleluia. Aprendemos a vencer, porque Deus está ao nosso lado e nos faz viver de forma confiante. Quem tem confiança em assumir os desafios? Em dizer, vem para a briga. Vem para a briga. Irmãos, tem briga que eu entro, que eu não precisava entrar. Mas eu vou de corajosa. E esses dias eu disse para uma pessoa, essa semana eu vou na tua casa, porque Deus disse que para mim lá na tua casa, que eu tenho que falar com você. Ela me olhou com os olhos assim. Mas eu vou lá na sua casa. Eu disse, Jesus me cobre com teu sangue.
Irmãos, é isso. A gente tem que lutar para ganhar as pessoas para Jesus, lutar para restaurar a vida das pessoas. E não ser um isentão, não é comigo, o problema não é meu. Você está entendendo? Você precisa assumir as responsabilidades. Deus está te chamando à luta. Deus está te chamando para a briga, irmãos. Sabia que Deus está nos chamando para a briga? Quais são as lutas do Senhor, irmãos? Olha ao teu redor, pare de olhar só para a tua vida. Olhe as lutas que Deus quer que você venha lutar, para que você venha obter boas vitórias para a glória do Senhor. E por último, morrer pela fé. Nossa, pastora, agora você acabou com todo mundo. Olha o que diz Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pastora, falar de morte? Eu quero te fazer uma pergunta. Você não gosta de cantar aquela música lá da Vanessa e do Jefferson? Como é que é? Me ajuda, irmãos. Voltará, como é que é? Mas aí, me lembrei. Ser arrebatado. E você quase morre arrebatado de alegria, bate palma, né? Irmão, se você for arrebatado, você vai morrer para esse mundo. Sabia? Você que não casou nunca vai casar. Você que não teve filho nunca vai ter. Glória a Deus. Porque o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para nós. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Aleluia. É isso que nós temos que ter. Senão, irmão, é sapo lá. Ó. Uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir, porque você está tanto em banho-maria, irmão, você é tão morno, que uma hora você está igual do meu jeito. E aí, irmão, a pessoa que... Quando eu converso com uma pessoa que ela diz assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu penso, essa é só no jejum e na oração. Porque quando a pessoa começa a declarar, eu sirvo a Deus do meu jeito, e Jesus, há demônio que só sai com jejum e oração. É verdade, irmãos, porque soberba não se expulsa. Não sei nem se jejum e oração dá conta disso. Você sabia? Porque não se expulsa orgulho e soberba com jejum e oração. É complicado. Então, irmãos, eu quero falar muito sério desse último tópico para eu encerrar com os irmãos e já pedir para pregar no domingo que vem, porque essa mensagem tem uma continuação, porque eu não posso terminar ela aqui. Então, se o morrer é lucro, o que acontece no momento quando nós chegarmos a sermos levados à presença de Deus? E nós temos que pensar sobre isso, porque você sabe o dia que você vai partir? Quantas pessoas de forma precoce têm morrido que nós jamais imaginávamos? Eu tenho 0 minuto, mas eu vou falar sobre isso. Nunca falei, mas em agosto agora eu fiz 45 anos. E o meu pai chegou para tomar um café comigo e ele não conseguia começar aquele café. E ele, enquanto ele não falava, eu botava comida no prato dele, servia ele. Eu disse, coma, pai. E ele estava ansiado. E ele disse, é o seguinte, porque se eu morrer, eu não quero ninguém me incomodando depois de morto. Não quero ninguém indo fazer DNA em mim. Então você é a única que não tem as coisas certas. Vamos fazer o DNA. Mês passado, irmãos, fiz DNA. E aí peguei meu pai em casa, botei ele dentro do carro, fomos no laboratório, pesquisei o mais barato. Bem filha dele mesmo eu sou, né? Que os outros nem pesquisaram. Pesquisei o mais barato, fomos no laboratório. E saímos do laboratório e ele rindo, ele disse, por mim não precisava fazer, né? Você é minha filha mais parecida comigo. Eu, vai, pai, que dá negativo, né? 45 anos, eu achando que sou tua filha, você achando que é meu pai. Vai que a dona Kátia, né? E nós pegando no pé dela, coitada da mãe, irmãos, contando aqui para vocês. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de deixar uma descendência organizada. E esse ano, isso era uma coisa que eu havia pedido há muitos anos para Deus. Por que eu estou testemunhando isso aqui?
Porque quando meu pai falou isso na mesa, ele começou a chorar. Porque o Alex disse assim para ele: ela nunca ia te pedir. Porque ela sempre, se ela te pedisse, ela ia dizer. Eu falava: tu tem que pedir para o teu pai. Tu tem que organizar essas coisas. E ele me disse: olha, tá tudo certo. E você vai ser a única que vai se incomodar. Vamos lá e vamos organizar as coisas. E eu saí para levar a Helena na conexão. E ele ficou na mesa com o Alex. E o Alex falou com ele. Ele disse: olha, ela nunca ia te pedir. Porque ela sempre dizia para mim: não fale mais nisso. Porque eu não vou pedir para o meu pai. Porque senão ele vai achar que eu tenho algum interesse nos bens dele. E ela nunca ia te pedir. E eu nunca ia pedir, irmãos. Porque quem dá paternidade é pai, não é filho que pede paternidade. Se você está aqui, você é um pai que tem algum filho que você não assumiu, saia daqui e vá assumir o teu filho. Porque pai é que dá paternidade para o pai, não é filho que tem que pedir paternidade para pai. E aí, com 45 anos, lá fui eu fazer o teste de DNA. E aí peguei o pai, larguei o pai, e aí 20 dias depois ligaram: tá pronto, pai vai buscar, hoje não tenho tempo, tá, eu vou buscar o meu. Busquei o meu, porque cada um tem que pegar o seu. E daí 2 dias depois, eu liguei: pai, foi buscar pra gente ajeitar os documentos e tal. Ele disse: fui, e daí qual que foi o resultado, pai dele? Podia ser diferente. Eu disse: não, tinha 99,999, daí tinha um 7773 lá no final. Vai que o 9973, né? E a gente deu risada. Irmãos, é muito importante. Eu tenho 45 anos e isso foi algo muito importante que aconteceu na minha vida esse ano. E aí era para eu ir semana passada, não fui. É para ir amanhã, eu já olhei na minha agenda, mas acho que eu vou deixar para quarta. E eu estou naquela enrolação, sabe? Mas Deus está me cobrando isso, para que eu venha ajeitar isso. Porque foi algo que eu pedi tanto para Deus. E Deus me deu, né? Então eu sou agradecida a Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o que vai acontecer quando chegar o momento de sermos levados à presença de Deus? Não sei qual é a crença do meu pai. Não vão lá mexer em mim depois de morto. Essa era a preocupação dele. Cada um tem suas crenças em relação à morte. Pela fé devemos dizer aos nossos filhos o que esperar quando não estivermos mais com eles. Ao lermos a história do povo de Israel, nós vemos uma corrente de fé de gerações. Quando Deus entrega uma promessa a Abraão, Abraão morre e entrega essa promessa para Isaac. Quando Isaac morre, ele entrega essa promessa a Jacó. E Jacó vive uma vida de desafios, irmãos. Não viveu uma vida onde ele viu a promessa instantânea de Deus se cumprir, não. Jacó, antes de morrer, entregou seus filhos a Deus. Seus filhos eram problemáticos. E antes de morrer, ele adorou a Deus e bendisse a sua ascendência. Quantos aqui têm filhos? 1 ou mais filhos? Levanta a mão quem tem filhos, levanta a mão. Você tem uma herança do Senhor. Aleluia. E então Jacó, ele bendiz a sua ascendência. E ele declarou que a promessa do Senhor se cumpriria depois de uma vida de desafios. Morrer era um desejo de Jacó. E o próximo passo era declarar que seus filhos ficassem bem. Então morrer é um nível que todos nós vamos passar pela morte. Mas nós temos que entender que a segurança em relação ao futuro das nossas gerações é o nível mais alto de fé que podemos alcançar. Eu vou repetir. A segurança em relação ao futuro dos nossos filhos é o nível mais alto de fé que podemos alcançar. Como estão os teus filhos? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Para onde você está mirando as tuas flechas? Você quer que o teu nome seja lembrado? Você quer perpetuar o teu legado? Você quer que a tua descendência e ascendência seja bendita? Como que você está educando os teus filhos? Como estão os teus filhos? Você tem sido amigo dos teus filhos? Ou você tem sido pai dos teus filhos? Mãe dos teus filhos? Quando você vê a tua filha vestir uma roupa indecente, você tem sido mãe?
Ou você tem se projetado nela e aquilo que você não pode usar, que bom que ela usa. Porque tem mãe que se projeta. Você tem sido como? Você tem sido um pai que corrige seus filhos? Porque quem corrige ama. Você é um pai e uma mãe que encobre os pecados dos teus filhos? Ou você é um pai e uma mãe que senta para falar com os teus filhos, por mais difícil que seja a conversa? Coloca o gráfico para mim. Aqui está a nossa linha da vida. Aqui está o tempo, a eternidade. Esse é um ângulo de 45 graus. Tem em algum lugar ele vai se fechar? Ele vai se expandir. Nós vamos levar uma eternidade para conhecer a Deus. O primeiro nível de fé é nascer de novo. Quantos que ainda não tomaram a decisão de crer no coração e confessar com a boca, nascer de novo, se batizar nas águas e partir para o próximo nível, que é viver pela fé, entregando o controle das suas vidas a Jesus? O próximo nível, caminhar pela fé. Não ficar estático, irmãos, mas caminhar, fazer aquilo que é a vontade de Deus, continuar desenvolvendo, desenrolando o pergaminho, a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para você. Lutar pela fé. E por fim, irmãos, tem alguma semente aqui? Tem alguém que não vai morrer? Tem alguém que vai ficar para semente aqui? Ou você quer morrer e transcender pela fé? Eu não sei o meu dia. Eu não sei o que me espera amanhã. A Bíblia diz, quando Jesus fala o convite ao jovem rico, e diz: hoje, se te pedirem a tua alma, de quem será? E para onde irá? Você faz essas perguntas para você? Ou você está muito preocupado em questionar a Deus, em viver a vida do seu jeito? Mas só existem esses níveis: nascer, viver, caminhar, lutar, morrer e transcender. Como você está preparando a tua ascendência, a tua descendência? Ou tudo vai terminar em você? Os teus filhos, sabe lá que tipo de pessoas serão? Jamais lembrarão de você? Hoje eu olhava ao meio-dia uma foto antiga da nossa família, porque um tio-avô meu, irmão da minha avó Helena, vai fazer 60 anos de casado no próximo semana. E a minha mãe disse: o que eu vou dar de presente? Eu disse: mãe, vem aqui que eu vou escanear essa foto aqui. E eu olhava para aquelas pessoas, há uns 50 anos mais, aquela foto, pareciam que não eram reais. As roupas delas pareciam personagens, parecia algo desenhado por inteligência artificial, uma coisa muito estranha. Então, quando a gente pensa na Bíblia, nos seus personagens, e consegue tentar vislumbrar, às vezes parece mais estranho ainda. Nós somos novas versões, irmãos. A humanidade é uma nova versão, de uma nova versão, e de uma nova versão. Só que essa nova versão, por fora, tem ficado mais ou menos. Mas por dentro, interiormente, mentalmente, como nós temos nos tornado. Sabe aquela família, tinha uns 15 amontoadinhos numa foto. Eu disse: meu Deus, meu tio, olha, todos eles de calça. E o meu tio de calção curto, os outros de gravata borboleta. Vocês eram os mais pobres, né? A mãe nem sei, eu nem estava na foto, né? Mas às vezes a gente olha e parece que não é real, irmãos. Mas é real. Nós temos alguém que ficou atrás e alguém que dará continuidade. A tua maior missão. Você tem muitas missões, você tem muitos sonhos, eu sei. Mas sabe qual que é a tua maior missão, pai, mãe, ou futuro pai, futura mãe? É preparar a tua descendência e ascendência, porque um dia, não sabemos quando,
nós vamos morrer e transcender. E a gente precisa pensar na morte. A morte não pode nos pegar de surpresa. E para concluir, fique de pé. Existem promessas que os nossos olhos não verão, mas que os nossos filhos e netos, eles sim, eles verão. Mas será parte da promessa que Deus deu para mim e para você. Mas nossos filhos, nossos netos, eles precisam estar preparados. E isso não... pastor, eu nem quero saber, porque eu não vou estar nem aí para ver. Homem e mulher de pouca fé. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que vislumbramos do futuro. Aleluia, é a tua semente.